Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca incessantemente por respostas sobre sua origem, propósito e potencial. Essa busca atravessa culturas, religiões e séculos, mas poucos chegaram tão perto da essência quanto Jacobo Greenberg. Esquecido por muitos e ocultado por outros, Greenberg não era apenas um cientista, mas um explorador da consciência, um pioneiro que uniu o misticismo ancestral à neurociência moderna. Quando falamos em salto quântico, não estamos falando de uma metáfora qualquer. Estamos falando de uma transformação real, interna, vibracional, que altera a forma como interagimos com a realidade. E o mais impressionante, Greenberg descobriu que isso pode ser feito de forma simples, direta, sem misticismo excessivo, sem promessas vazias. Um único método, centrado na consciência, capaz de alterar completamente a sua experiência de mundo. Mas por que isso não é amplamente conhecido? Porque se algo tão poderoso existe, ele não está sendo ensinado nas escolas ou divulgado nas grandes mídias. A resposta está justamente na natureza do que Greenberg revelou. A realidade, segundo ele, não é algo que acontece com você. Ela é construída em tempo real, segundo a frequência vibracional do seu estado de presença. Isso destrói completamente os pilares do controle externo. A forma como a sociedade, os sistemas de poder e até a própria ciência oficial nos ensina a perceber o mundo perde força diante dessa descoberta. Porque se a realidade é criada por você, então não há mais espaço para o vitimismo, para a alienação, para o medo. E é aí que entra o método, não como uma técnica mística distante, mas como uma prática vibracional simples, acessível e transformadora. Greenberg chamava esse mecanismo de campo sintérgico. Em suas palavras, o campo sintérgico é a matriz onde consciência e percepção se entrelaçam para formar aquilo que chamamos de mundo. Ele acreditava que, ao alterar a estrutura do campo sintérgico individual, você literalmente altera a estrutura da realidade que percebe. E esse é o verdadeiro salto quântico. Não é sobre teletransportar-se fisicamente para outro lugar, mas sobre mudar de frequência a tal ponto que sua realidade se reconfigura diante dos seus olhos. É uma tecnologia espiritual silenciosa, invisível, mas absolutamente real. E o mais fascinante é que você não precisa de equipamentos, gurus ou décadas de treinamento para acessá-la. Você precisa apenas de presença consciente, algo que Greenberg demonstrou ser treinável. Nesse processo, a chave está em um ponto cego que a maioria das pessoas ignora: o observador interno. Não o eu condicionado, cheio de crenças e expectativas, mas o observador silencioso, neutro, desperto. O método de salto quântico que Greenberg apresenta começa quando você deixa de identificar-se com a narrativa interna, aquela voz incessante que julga, compara e teme, e passa a repousar no espaço entre os pensamentos. É nesse espaço que a realidade se torna maleável. É nesse ponto de vazio vibracional que tudo começa a responder à sua verdadeira essência. E o mais incrível, quanto menos esforço você faz, mais rápido a mudança acontece. Porque esse método não exige força, mas rendição. Não exige controle, mas presença. Greenberg descobriu isso não apenas estudando tradições xamânicas mexicanas, mas também aplicando rigor científico em suas investigações. Ele testou, mapeou ondas cerebrais, observou estados alterados de percepção e chegou a uma conclusão chocante. Quanto mais silenciosa a mente, mais coerente e poderosa a vibração que molda a realidade. Esse salto de percepção não é apenas filosófico, ele é biológico, elétrico, vibracional. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse chamado. Talvez, em algum nível, você já saiba que está pronto para parar de consumir informações e começar a moldar sua própria realidade. Essa é apenas a primeira camada de uma verdade mais profunda. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como aplicar esse método no seu dia a dia, sem complicações, sem fórmulas mágicas, mas com resultados reais. Prepare-se, porque a partir daqui não há mais como voltar ao antigo modo de viver. Ao mergulharmos na ideia do campo sintérgico de Jacobo Greenberg, percebemos que tudo o que consideramos real é, na verdade, uma construção constante entre nossa consciência e o mundo ao nosso redor. Não estamos falando de mera imaginação, mas de um processo vibracional profundo que cria a experiência da existência.
Esse campo funciona como um tecido invisível que conecta todos os pontos da nossa percepção, alinhando pensamentos, emoções e intenções numa frequência que o universo reconhece e responde. Imagine por um momento que você é o maestro dessa orquestra invisível. Cada pensamento, cada emoção, cada pequena escolha energética que você faz é uma nota que contribui para a sinfonia da sua vida. Se você mantém uma frequência desarmônica, medos, dúvidas, crenças limitantes, o campo sintérgico se adapta e cria experiências que refletem essa vibração. Por outro lado, quando você começa a afinar seu estado interior, elevando sua frequência, a realidade muda, não aos poucos, mas de forma quase instantânea e profunda. Essa é a revolução silenciosa que Greenberg nos convida a experimentar. O poder de co-criar a existência a partir do momento presente. Mas essa transformação não acontece simplesmente tentando pensar positivo ou repetir afirmações vazias. O segredo está na coerência interna, um alinhamento verdadeiro e não forçado entre o que você sente, pensa e é. Porque o campo sintérgico responde à sua vibração mais pura, não ao seu desejo mental superficial. Por isso, muitas vezes, tentamos mudar as coisas por fora, e nos frustramos, pois não começamos pelo ponto essencial, o estado vibracional que sustenta a sua percepção. Essa coerência interna só é alcançada quando você se desapega da identificação com o ego e suas narrativas. Jacobo Greenberg mostrou que a verdadeira mudança ocorre quando você acessa o observador neutro, aquela parte de você que não julga, que apenas observa o fluxo da mente sem interferir. É nesse espaço silencioso que o campo sintérgico começa a se reorganizar e a criar possibilidades novas, diferentes e surpreendentes. Quando você se conecta com essa presença, o salto quântico deixa de ser um conceito abstrato e vira uma experiência palpável, como se a vida inteira começasse a sincronizar com você. Além disso, o método revela que não precisamos nos afastar do caos ou esperar condições ideais para isso acontecer. Pelo contrário, a transformação pode ocorrer no meio da rotina, entre as tarefas do dia a dia, em instantes breves, onde você permite esse recolhimento e essa presença silenciosa. E é justamente essa simplicidade que o torna tão poderoso. Não é sobre acrescentar mais um passo na sua lista, mas sobre substituir o modo automático pelo modo consciente. Por fim, entender o campo sintérgico é entender que você nunca esteve separado do que deseja manifestar. O poder sempre esteve em você, no seu centro, no seu campo vibracional. Greenberg nos lembra que o universo não está lá fora, distante ou inalcançável, mas dentro de cada um, esperando para ser ativado. E esse despertar não depende de técnicas complexas ou conhecimentos secretos. Depende de você se permitir experimentar, com coragem e honestidade, o verdadeiro poder da consciência. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como aplicar essa percepção para romper bloqueios, elevar sua frequência e iniciar o salto quântico que mudará sua vida para sempre. Chegamos a um ponto crucial. Como você pode realmente aplicar o método de salto quântico de Jacobo Greenberg no seu dia a dia, especialmente quando a vida parece cheia de distrações, demandas e desafios constantes? A resposta está em algo muito mais simples e acessível do que você imagina, mas que exige um entendimento profundo sobre o que significa estar verdadeiramente presente. Não se trata de encontrar um momento perfeito ou um ambiente ideal, mas de cultivar um estado interior que transforme a maneira como você percebe o mundo, mesmo no meio do caos. O primeiro passo é reconhecer o valor do silêncio interno, não um silêncio externo, que pode ser raro, mas aquele silêncio que nasce quando você consegue desacelerar a mente, parar o fluxo incessante de pensamentos e apenas estar. Esse espaço, muitas vezes despercebido, é a chave que abre a porta para o campo sintérgico. Nele, sua consciência deixa de ser uma marionete dos estímulos externos e se torna o eixo vibracional que cria sua experiência. E o mais fascinante é que esse estado pode ser acessado a qualquer momento, mesmo por breves segundos, no trânsito, antes de uma reunião, durante uma pausa ou até mesmo enquanto escuta uma música. Quando você aprende a se ancorar nesse espaço de presença silenciosa, começa a perceber uma mudança profunda na sua maneira de reagir às situações. Os desafios deixam de ser um peso esmagador
e se tornam oportunidades para exercitar a manutenção da vibração coerente. Não é sobre negar ou fugir das dificuldades, mas sobre encará-las com um olhar diferente, com uma energia que não se fragmenta diante do medo ou da ansiedade. Essa atitude, que nasce da consciência desperta, cria uma ressonância no campo sintérgico que abre novas possibilidades. Abre portas que antes pareciam fechadas. Outro aspecto fundamental do método é a constância. Diferente das práticas que dependem de momentos esporádicos de inspiração ou de rituais complexos, o salto quântico aqui acontece pela repetição suave de um estado vibracional coerente. Não é um esforço hercúleo, mas uma gentileza consigo mesmo. Um convite diário para lembrar quem você realmente é. A cada instante em que você retorna ao seu centro, ao silêncio interno, você regenera a frequência do campo sintérgico, fortalecendo sua capacidade de manifestar o que deseja de forma natural e fluida. Essa é a verdadeira revolução. O poder não está no fazer externo, mas no ser interno. Greenberg nos mostra que não precisamos tentar controlar tudo ou manipular o mundo, mas sim alinhar nossa consciência com o fluxo natural da existência. Quando você aprende a se sintonizar com essa frequência, o salto quântico deixa de ser um conceito abstrato e vira uma experiência viva, uma dança entre você e o universo, onde cada passo é uma manifestação do seu estado vibracional. A transformação que surge dessa prática não acontece da noite para o dia, mas ela é real e progressiva. Com o tempo, você perceberá que suas escolhas, suas relações e até mesmo sua saúde começam a refletir essa nova coerência interna. É um processo de reconexão com a fonte original da criação que está dentro de você. Uma jornada silenciosa, porém revolucionária. E o mais bonito é que, ao se tornar essa frequência, você inspira outros a fazerem o mesmo, criando um campo sintérgico coletivo de transformação. Agora, na última revelação, vamos explorar o motivo pelo qual esse método, apesar de simples, foi esquecido por tanto tempo, e como ele pode ser a chave para você finalmente desbloquear uma nova realidade. Durante séculos, muitos ensinamentos poderosos foram mantidos em silêncio, guardados em templos, manuscritos e tradições orais, longe do alcance do público geral. O método de salto quântico revelado por Jacobo Greenberg é um desses segredos que pareciam perdidos ou invisíveis. Até que alguém ousou olhar para dentro da ciência e da espiritualidade ao mesmo tempo, desvendando a ponte entre a mente, a consciência e a criação da realidade. Esse segredo foi esquecido não por acaso, mas porque a humanidade, por muito tempo, não estava preparada para compreender que o verdadeiro poder reside dentro dela, na própria vibração do ser. O que Greenberg trouxe para a luz é algo revolucionário, a ideia de que a consciência não é apenas um reflexo do mundo, mas sim a matriz onde o mundo se forma. Essa inversão de paradigma é assustadora para muitos sistemas, pois ela quebra estruturas de poder baseadas no controle externo e no condicionamento coletivo. É por isso que esse conhecimento é pouco divulgado e muitas vezes desacreditado. Mas para você que está assistindo a este vídeo, que sentiu esse chamado interno, essa revelação é uma oportunidade única de mudar a trajetória da sua vida. Ao compreender que o salto quântico acontece no momento em que você muda sua frequência vibracional, você assume a posição de arquiteto da sua própria existência. Não mais um espectador passivo, mas um criador consciente que molda sua realidade com intenção e presença. Isso exige coragem para romper com velhas crenças, para silenciar o ruído mental e para aceitar que a transformação verdadeira começa no vazio do agora, aquele espaço silencioso onde tudo é possível. O método de Greenberg não é um truque ou uma fórmula mágica. Ele é um convite à profundidade, à entrega e ao despertar. É um chamado para abandonar o automatismo e assumir a responsabilidade pela energia que você emite ao mundo. Quando você faz isso, o salto quântico deixa de ser um conceito abstrato e vira uma experiência concreta, vivida em cada decisão, em cada pensamento, em cada instante de presença. Agora, imagine como seria sua vida se você incorporasse esse estado vibracional de forma constante. Imagine o impacto nas suas relações, na sua saúde, nas oportunidades que surgem de forma inesperada, na sensação profunda de alinhamento com o propósito. Esse não é um sonho distante, mas uma realidade ao seu alcance, desde que você esteja disposto a dar o passo que muitos têm medo.
o passo do silêncio, da presença e da transformação interna. Este é o seu momento, a oportunidade de entrar no campo sintérgico consciente e manifestar a realidade que você sempre desejou. Não permita que o medo ou as dúvidas te impeçam. O universo responde à vibração que você emite e você tem o poder de mudar essa vibração agora. Se este vídeo ressoou com você, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos profundos sobre consciência e espiritualidade.